programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. No programa de hoje destacamos: fim de um ano difícil e de muita luta. Nós temos que fazer análise da luta de classes. Por que a classe trabalhadora se atrapalhou de verde e amarelo na leitura da luta de classes? Por que a gente se atrapalhou? Aonde foi mesmo que nós deixamos categorias importantes de análise para trás? Veja quais são as principais lutas que movem a classe trabalhadora. Que é o processo de democratização do Brasil, que é o grande desafio que cada um e cada uma que está aqui nessa sala agora, nesse momento, tem. Como nós vamos democratizar o Brasil? 2019. Vamos intensificar a luta por nossos direitos. Certamente o Brasil tem um desafio social que é muito complexo. A gente tem questões sociais que estão aí sendo colocadas a cada dia em pauta. A questão da violência, a questão do preconceito, a questão do feminicídio, da LGBTfobia, da não demarcação de terras indígenas. E a gente tem sim um desafio muito, muito grande. Educação em Debate. Fim de um ano difícil e de muita luta. Educação se constrói com democracia. Com essa temática, o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, realizou a Conferência Livre dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. A abertura dos trabalhos contou com a participação da militante do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, Eliane Martins, que fez uma abordagem sobre conjuntura e educação em tempos de golpe e disse que não é possível resistir a esse processo de modo isolado. O debate, o raciocínio que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, ele vem sendo construído no ambiente da Frente Brasil Popular, que nós construímos basicamente desde 2015-16, desde o golpe vivenciado pela presidenta Dilma, onde nós então, diante de uma situação tão pesada, tão difícil, nos demos conta que nós não poderíamos resistir a esta ofensiva do capital, do capitalismo, dos patrões sobre a classe trabalhadora de modo isolado. Nós não podemos, não temos como, não temos forças para resistirmos sozinhos, como categorias, como partidos, como movimento isolado. E é disso, então, desse momento que nós, então, nos juntamos enquanto esquerda, nesta que é a Frente Brasil Popular. Nós Brasil, nós América Latina, vivendo os efeitos de uma grande crise, que é uma crise do sistema capitalista, que nós mais ou menos imaginamos que ela é de 2008, há intelectuais que dizem que ela é dos anos 70. Ela inicia nos anos 70 na Europa, ela vai chegar no Brasil na sua fase mais desenvolvida nos anos 90 e vai ganhar o nome de primeira onda neoliberal. A primeira onda neoliberal que a gente conheceu com Fernando Henrique Cardoso, que iniciou todo um processo de privatizações, desmontes, perdas de direitos, toda uma flexibilização no mundo do trabalho, todo um processo de reestruturação da produção com novas tecnologias e, junto com isso, uma revolução tecnológica. Todo esse pacote, então, que inicia nos anos 90, é freado nos anos 2000 com governos Lula-Dilma. Sobre o sistema capitalista, ela destacou que este coloca a vida humana na chave do mercado. Essa crise, então, que é uma crise de reprodução das taxas de lucro. É um sistema que só existe se ele se repete lucrativamente. E o que ele foi fazendo, então, nos últimos anos? Ele foi colocando todo o sistema da vida humana, econômica, social, ambiental, dentro da chave do mercado, do dinheiro. Você quer discutir feminismo? Ótimo!
A gente tem o mercado, pode transformar essa bandeira numa mercadoria. Se quer liberdade sexual, ótimo. O capitalismo transforma as bandeiras de liberdades sexuais individuais em mercadoria. Então, uma capacidade fantástica de se apropriar das pautas progressistas, populares da classe trabalhadora e transformando elas em mercadoria. Natureza é mercadoria. Água é mercadoria. Educação é lucro, se for privatizado. Eliane Martins fez uma análise de conjuntura e apontou que olhar é preciso ser feito. Não se trata de nós fazermos um balanço político como se estivéssemos numa sacristia procurando um pecado. Nós temos que fazer análise da luta de classes. Por que a classe trabalhadora se atrapalhou de verde e amarelo na leitura da luta de classes? Por que a gente se atrapalhou? Aonde foi mesmo que nós deixamos categorias importantes de análise para trás e apostamos todas as nossas fichas, talvez, num caminho de mudanças, pequenas reformas, e não de reformas estruturais? Então isso é um balanço que nós temos que produzir. E não é um julgamento que nós temos que produzir, é diferente. Diante disso, gente, por que o povo não vem? Porque o povo não vem para o futebol, para o meio do campo. Por que não desce da bendita da arquibancada? Por que não sai da torcida? E eu não estou falando só do povão. Eu estou falando de colegas da escola. Quem faz essa luta e quem está fora dela? Uma parte, gente, não vem porque ideologicamente não concorda. E tem um pensamento ideológico de direita. 10, 15, não sei quantos por cento, mas não é tantos. Tem uns 10, 15, 20% que é da batalha. Os de sempre, né? A turma do pega pra capar, do vamos e cansados. Cansadas. Jornada dupla, tripla. Mas tá lá. Mexendo no caldeirão. Fazendo todo dia um pedaço dessa história. E tem uma parte do meio, que é grande, que está assistindo também. Que é uma parte grande, que quer saber das conquistas. Se tiver, a gente agradece, legal, bom, ganhamos, né? Mas não vamos se sacrificar tanto, né? Afinal, tem quem vai fazer isso. Então, nos nossos setores, nas nossas organizações, talvez o primeiro passo é nós nos olharmos para essa dimensão. Como nós vamos resgatar a nossa militância? Porque quando estamos falando de construção, de unidade da esquerda, a unidade só faz sentido se a gente tem um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade, um horizonte que faça sentido eu ir em 10 reuniões na semana. Que faça sentido eu chegar tarde da noite em casa. Que faça sentido eu aguentar, às vezes, uma reunião que parece que não deu em nada. Não é? Tem que fazer sentido participar de tudo isso. E isso faz sentido quando a gente resgata, para além da conjuntura, para além de resistir hoje, para além de arrancar o piso, para além de defender o Lula, para além de defender a democracia, nós colocarmos no nosso horizonte um projeto popular de país. Um projeto que consiga dizer essa condição de colônia, de barbárie, de extrema exploração, nós não vamos suportar, porque no lugar disso, nós temos isso para colocar. Qual é o papel da educação nessa história? A educação tem um papel fundamental, porque os trabalhadores e as trabalhadoras da educação precisam nos dizer com clareza, sistematizadamente, qual é o projeto popular de educação do nosso país. Qual é a ciência que nós precisamos para um projeto popular? É a ciência da transgenia?
do agrotóxico, da medicalização dos problemas sociais, que é isso que nós estamos vivendo. Tá triste? Toma um remédio. Tá alegre? Toma outro para se acalmar. Não dorme? Toma um remédio para dormir. Tá triste? Quer se matar? Toma esse aqui para parar de querer morrer, mas também não vive mais. Não é? Gente, o que é isso? É o capitalismo neoliberal nas entranhas da nossa vida, na nossa alma. Quando nós perdemos o sentido de viver, de ficar vivo, e achamos que isso aqui virou uma doidura, uma loucura, ele nos oferece uma pílula. Não para resolver o problema social do sentido da vida. Isso não é para resolver, é para você só aguentar. Fique por dentro. Comunicação e política. O que isso tem a ver? O jornalista João Paulo Cunha, do jornal Brasil de Fato, fez essa abordagem durante o congresso do Sindiúti e explicou por que elas são tão interligadas. A ideia de que a comunicação é fundamental na democracia precisa ser pensada por nós hoje a partir de uma ligação que passa a ser uma ligação necessária e indivisível entre política e comunicação. Durante muito tempo se pensava que o reino da política é o reino dos fins, onde a gente vai trabalhar com os elementos que são fundamentais para o aprimoramento da sociedade. E a comunicação seria um instrumento, entre outros, para poder se fazer valer essas determinações políticas. O que cada vez mais se percebe nos dois campos, que é impossível se pensar um sem o outro. É impossível fazer política sem usar a comunicação e é impossível se pensar a comunicação sem que ela esteja atravessada pela dimensão política do ato de comunicar em si. Então a gente vê que essa ligação entre comunicação e política faz com que esse debate seja de fato um debate de toda a sociedade e que de uma certa maneira reescreve a nossa maneira de pensar a própria democracia. Até pela teoria democrática, a ideia é que a democracia é sempre algo voltado para a distribuição de renda, para a distribuição de poder. A ideia é que a democracia, do ponto de vista institucional, seria uma tentativa de uma articulação, de uma armação política que desse conta, cada vez mais, de ampliar tanto a distribuição de renda quanto a distribuição de poder. Nesse contínuo entre esses dois objetos, entre essas duas materialidades, a democracia seria conseguida no campo próprio da política. O que a comunicação vem nos mostrar, e com isso a nossa democracia se torna cada vez mais complexa, é que além de distribuir renda e poder, é preciso distribuir voz pública. É impossível se fazer uma democracia sem que, de fato, as vozes sociais tenham espaço para se manifestar. É impossível se fazer democracia sem que o espaço da elocução do discurso, o espaço das visões de mundo, o espaço das diferentes formas de compreender a realidade sejam colocados para todas as pessoas. Atualidade. Dentro das deliberações tiradas pelo Conselho Geral do Sindiúti e ratificadas em assembleias estaduais, os profissionais da educação aprovaram a realização do encontro de aposentados e aposentadas do sindicato. A palestrante, professora de ética Flávia Bastos, falou da violência cotidiana e disse que é preciso união para enfrentar os tempos sombrios. Nós estamos vivendo tempos absolutamente turbulentos. Eu acho que tudo que a gente já discutiu, tudo que vocês já discutiram aqui hoje, são acrescidos de problemas que já ultrapassaram a violência que a gente conhecia como a violência, eu não vou usar a palavra comum, mas a violência cotidiana que a gente já era acostumado com ela. Para além dessa violência, a gente tem vivido na nossa contemporaneidade uma coisa chamada violência verbal. Nós nunca fomos tão agressivos uns com os outros. Também falou sobre liberdade, o modelo de poder e as limitações pelas quais nos perdemos. A alma da gente não deveria ter limite. A gente deveria ter liberdade para tudo, para as nossas escolhas. Mas nós aprendemos que deveria ser assim e, sem querer, a gente vai formando pessoas assim e esse modelo de poder vai se repetindo de uma maneira absurda. A gente tem se perdido em nome de um progresso que é muito vazio. Progredir, 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 ter, ser, e a gente não para nunca, é exaustivo, é cansativo.
E aí eu trouxe, assim, para a gente até refletir sobre isso, a frase do último livro que escreveu Charles Bukowski. É uma mistura de uma ficção com diários, com trechos do diário dele. E ele dizia assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Que circo! Todos nós vamos morrer. Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades. Somos devorados por nada. Flávia também chamou atenção para a solidariedade humana e para a necessidade de nos enxergarmos uns nos outros. A gente passa no mundo todo por uma necessidade, por uma urgência de nos reconhecermos uns nos outros, de sermos mais solidários e menos individualistas, mais coletivos e menos individualistas, mais prontos para entender os outros, porque nós não vivemos sozinhos. A gente não precisa desse individualismo. O ser humano, por natureza, ele é gregário. A gente convive melhor em grupo. Nós temos nos perdido dessa dimensão afetiva. Temos nos perdido da amorosidade que é inerente ao ser humano. É preciso dar e receber, ser feliz e fazer o outro também feliz. E a nova geração que vem por aí tem uma vontade grande, agregada ao outro tanto de atitude, para mudar o mundo. É preciso que a gente pense e talvez que a gente aprenda, eu tenho aprendido muito, com uma nova geração de meninos e meninas que tem vindo por aí. Eu brinco que é uma geração quase neo-hippie, porque são meninos e meninas onde o discurso deles é: eu quero mudar o mundo, eu quero fazer desse mundo um lugar legal, onde a gente possa ser feliz. Eles têm mudado tanta coisa que resolveram entrar na nossa seara, resolveram entrar na educação. Uma série de meninos e meninas dizendo: não, eu não concordo com a escola que vai me aprisionar. E criam os seus próprios meios de aprendizagem. Sentam juntos, por isso que eu brinco que são neo-hippies. Sentam juntos, convidam professores da velha guarda, da nova guarda, promovem debates e aprendem uns com os outros. Para criar um mundo melhor, o jeito é apostar no coletivismo. É preciso, segundo Flávia, desapegar do individualismo. A gente passa no mundo todo por uma necessidade, por uma urgência de nos reconhecermos uns nos outros, de sermos mais solidários e menos individualistas, mais coletivos e menos individualistas, mais prontos para entender os outros, porque nós não vivemos sozinhos. A gente não precisa desse individualismo. O ser humano, por natureza, ele é gregário. A gente convive melhor em grupo. Nós temos nos perdido dessa dimensão afetiva. Temos nos perdido da amorosidade que é inerente ao ser humano. Nós somos processo, nós não somos um produto. Produto é esse microfone, ele nasceu assim, foi desenvolvido assim, e até ele parar de funcionar, ele vai ficar desse mesmo jeitinho. Nós não, nós estamos em constante mudança. Então ainda dá tempo da gente reconstruir-se e nos reconectarmos para criar um mundo melhor, sim. E o que é preciso fazer? Talvez a primeira coisa que a gente tenha que fazer é parar de construir o que eles falam. Faça network, crie redes. Não, a gente precisa criar relações humanas. Abraçar, conhecer, olhar olho no olho. Perguntar do que você gosta, o que te faz falta. Vamos fazer junto. Essa é a verdadeira conexão. E a gente só encontra essas causas ou se reconecta a essas causas pessoais quando a gente para um tempinho para olhar para a gente mesmo. De novo, quem coçou, oncotô e proncovô. Qual é a razão da minha existência? Por que é que eu saio da cama todos os dias de manhã? Qual é o sentido de tudo que a gente fez, tudo que a gente faz? Qual é a história que eu estou deixando nesse mundo em que eu vivo? Qual é o meu legado? Qual é a minha herança? E eu nem, obviamente, estou falando de heranças monetárias. Mas qual a história que eu estou deixando?
A professora Maria Flávia Bastos, da Fundação Dom Cabral, trouxe para os aposentados e aposentadas, durante esse encontro promovido pelo Sindiúti, uma palavra de humanização. Quando a gente consegue aceitar as nossas humanidades, fica mais fácil aceitar as humanidades das outras pessoas. Porque a gente é isso, tem defeitos, tem dificuldades, mas a gente vive num mundo muito pautado no consumo e no individualismo, onde fica parecendo, principalmente pelas redes sociais, que todo mundo tem que ser perfeito o tempo todo. E não é assim, né? Quando é que a gente precisa prestar atenção e dizer assim, é preciso ligar o sinal de alerta, não é por aí, onde é que eu estou exagerando nessa dose? O sinal de alerta está muito marcado nas chamadas doenças atuais. Então, existem doenças hoje onde as pessoas são viciadas nos celulares, em fazer a melhor foto, a melhor aparição, né, e ficar muito ficcionado nisso. Quando a gente entra num processo de angústia, de tristeza e irritabilidade em relação aos atos dos outros, quando a gente começa a cobrar muito do outro e da gente mesmo, quando a gente entra na paranoia de que o cabelo não é bom o suficiente, o corpo não é bom o suficiente, o conhecimento não é bom o suficiente, é alerta para que a gente comece a talvez entender que as nossas humanidades estão caminhando em lado contrário. Quem luta, educa. Veja quais são as principais lutas que movem a classe trabalhadora. E durante o encontro de aposentados e aposentadas do Sindiúti, Frederico Santana Rique, sociólogo, militante das pastorais sociais, da articulação de movimentos sociais Quem Luta Educa e da consulta popular, falou da origem da crise política, que carrega outras 3 crises altamente impactantes na vida do povo brasileiro. Todos os analistas políticos têm caracterizado esse momento atual como um momento de crise. Os economistas falam em crise, os sociólogos falam em crise, os defensores do meio ambiente falam em crise. Nós temos dito que a gente vive uma situação em que se conjugam pelo menos 4 crises. A primeira crise e mais importante é a crise econômica. Gravem isso. Quando vocês acharem que a crise pior que nós estamos vivendo é a crise política, saibam que não é a econômica. É da crise econômica que começou com a crise internacional lá nos Estados Unidos em 2008, vocês lembram disso? Foi para a Europa e chegou hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos. No Brasil, ela começou a atingir a partir de 2012. É da crise econômica que a gente se instaurou, que a gente se afundou numa crise política. A origem da crise política é a crise econômica. É da crise econômica que se instaurou uma crise social. É a crise econômica que levou também ao aprofundamento de uma crise ambiental. Então, quando perguntarem para vocês assim, em 4 palavrinhas, o que marca esse atual momento político, o que marca nossos principais desafios, principalmente é o fato de vivermos 4 grandes crises que se combinam: crise econômica, crise política, crise social e a crise ambiental. E uma crise retroalimenta a outra, tá certo? Então esse é um fator decisivo. Nós dizíamos, acabei de comentar com vocês, que o que a gente assiste é sempre a implementação de um projeto que se alicerça, que se baseia numa determinada visão de mundo, tá certo? Existe uma determinada visão de mundo que defende a seguinte perspectiva. Não sei se é a de vocês, se for, vocês me dizem. Eu acho, vou fazer de conta que eu sou esse projeto agora, tá? Sou a Mônica, é a Mônica que acha, no caso. No caso é a Mônica, depois eu vou dizer a visão de mundo da FUFA. A Mônica, ela defende que para a gente melhorar as condições de vida do povo, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, do povo brasileiro, a gente precisa de educação privada, porque a educação privada é de melhor qualidade. A Mônica também defende, e acredita, é a visão de mundo dela, que o Estado não deveria intervir na economia.
O Estado tem que ser enxuto, o Estado tem que ser pequeno. Estado que se mete no mercado é só para atrapalhar. Estão entendendo? Então o Estado não deve intervir, não deve fazer planejamento de futuro, não deve colocar aporte de recursos, não. Deixa que o mercado funcione. A FUFA já tem uma outra visão de mundo. A perspectiva dela é um pouco diferente dessa. Ela acredita que saúde tem que ser pública, universal, gratuita e de qualidade para todos. Dos mais ricos aos mais pobres, todo mundo tem que ter acesso ao mesmo sistema único de saúde, que seja universal, que seja gratuito, que seja de qualidade. E o Estado deve garantir esse direito à saúde. Saúde é um direito e não uma mercadoria. Essa é a visão dela. Se vocês concordam ou não, aí já é problema seus. Está entendendo? Para garantir essa saúde pública, o Estado tem que arrecadar e, para isso, precisa buscar recursos e priorizar esse gasto. Educação é a mesma coisa, educação tem que ser de qualidade, tem que ser pública, tem que ser gratuita, tem que ser universal. Porque se a educação não for pública para todo mundo, significa que alguns só vão conseguir ter acesso à educação privada, uma educação de melhor qualidade, botar nos colégios mais caros, que vão conseguir, então, acessar a universidade. Ela acha que não. Nem deveria ter educação privada, ela acha. Acho que deveria ser tudo público, porque assim forçaria, inclusive, que o Estado tivesse uma educação que fosse de qualidade para ricos e para pobres. Isso é o que ela defende. Há, segundo ele, outro desafio a ser enfrentado. Mais perigoso do que as políticas públicas que foram implementadas é o que poderia vir a ser implementado, que é o processo de democratização do Brasil, que é o grande desafio que cada um e cada uma que está aqui nessa sala agora, nesse momento, tem. E que deve ser a nossa grande preocupação ao sairmos aqui desse encontro de aposentados. Como nós vamos democratizar o Brasil? Quando a gente fala em democratizar o Brasil, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de democratização do saber, sobretudo de democratização do saber, democratização do acesso à cultura. Isso tem tudo a ver com quem trabalha na área da educação. Em 2019, vamos intensificar a luta por nossos direitos. No último dia 7 de outubro, o Brasil foi às urnas para eleger seus representantes. E o cenário político que se revela neste momento, de acordo com o cientista político Lucas Cunha, mostra que os problemas existentes só serão sanados se o país avançar no sentido de acabar com preconceitos, injustiças e a desigualdade social. Certamente o Brasil tem um desafio social que é muito complexo. A gente tem questões sociais que estão aí sendo colocadas a cada dia em pauta, a questão da violência, a questão do preconceito, a questão do feminicídio, da LGBTfobia, da não demarcação de terras indígenas. E a gente tem sim um desafio muito, muito grande de, a partir de 2019, construir um país em que a possibilidade de se transformar determinados problemas do Brasil seja feita, digamos assim, de uma maneira inteligente, de uma maneira articulada, de uma maneira construída a partir de questões políticas que vão ser muito importantes na democracia do Brasil. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do Brasil ser um país avançado, um país do futuro, se a gente continuar com preconceito, com violência, se a gente continuar com injustiça e desigualdade social. Fiquem agora com o nosso quadro de humor. Obrigada pela audiência e voltaremos no próximo sábado. Até lá!